Fala pessoal da Igreja do Nazareno, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Vercelino, sou pastor na Igreja Cristã Evangélica em São Paulo e também professor aqui no Seminário da Palavra da Vida em Atibaia. E eu fui convidado para compartilhar com vocês hoje especificamente a respeito da grande narrativa das Escrituras, ou daquilo que nós também chamamos de teologia bíblica. Eu tenho 5 minutinhos e eu quero compartilhar com você alguns insights, aquilo que eu creio que vai ser extremamente importante e relevante para você a respeito desse novo módulo que vocês vão começar, essa proposta de estudar a grande história das Escrituras. Para a gente, de fato, entender o que é essa grande história, a gente precisa compreender como que nós chegamos até ela. Nós chegamos até ela por meio de uma abordagem ao estudo das Escrituras chamado teologia bíblica. Dentro dos vários tipos de estudos que nós podemos apropriar-se e usar nas Escrituras, a teologia bíblica é aquele que vem logo depois da interpretação, da exegese, ou seja, do estudo do texto em si, e visa sintetizar e analisar todo o material que foi estudado e interpretado das Escrituras para encontrar a sua unidade, para agrupá-lo em categorias e compreender como a história e a teologia andam juntas. Então, como que aquilo que estava acontecendo na época em que Moisés estava vivendo, saindo do deserto, por exemplo, uma proposta aí bem conservadora da época em que Moisés escreveu o Pentateuco ou Gênesis, por exemplo, como que isso se relaciona com o conteúdo que ele escreve? O que Moisés está fazendo com o texto que ele está escrevendo? O que ele quer comunicar sobre Deus? Como ele quer ensinar o seu povo? Aquilo que ele deseja criar de convicção a respeito de Deus e da sua própria natureza para aquelas pessoas que estão saindo do Egito. Como que ele faz isso? Isso é o que a teologia bíblica faz por meio da análise e síntese. Ou seja, ela analisa a revelação, ela olha para os textos bíblicos, ela estuda os textos bíblicos e ela conecta esses textos bíblicos dentro do parágrafo, dentro do livro bíblico, dentro dos outros escritos do mesmo autor, e conecta também com o todo do livro, enxergando progresso, enxergando cumprimento futuro, enxergando relações com o que veio no passado e tudo mais. Mas qual é a relação dessa disciplina, teologia bíblica, com aquilo que nós fazemos quando nós lemos a Bíblia? Quando a gente entende de fato o que é teologia bíblica, a gente consegue entender melhor a própria Bíblia. Porque toda a Bíblia apresenta a sua mensagem como uma teologia dentro de uma estrutura de história. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia não é uma coleção de frases isoladas, a Bíblia não é uma coleção de ditos específicos. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática, como às vezes nós pegamos na prateleira e, essas são as doutrinas que a nossa igreja crê. Não. A Bíblia, ela conta uma história. E à medida que ela conta uma história, ela revela e ela desenvolve a sua teologia. Por isso, o que nós fazemos ao estudar teologia bíblica é buscar desvendar como que cada um dos autores bíblicos, falando de eventos específicos, dentro de um contexto dessa grande história, como que eles estavam comunicando a sua grande mensagem a respeito de toda a história que as Escrituras contam. Porque essa grande história nós podemos chamá-la de certa forma de enredo bíblico. Ou seja, é o grande quadro que vai de Gênesis a Apocalipse e que molda toda a nossa interpretação das Escrituras. Então, qual é a relevância de conhecer essa grande história? Essa grande história nos ajuda em algumas coisas. Em primeiro lugar, nos ajuda a não ler os textos das Escrituras de forma isolada. Se existe um texto lá em Levítico, esse texto de Levítico, e Levítico é um livro bem difícil, boa sorte para você que você vai fazer com ele quando você for fazer seu devocional lá. Mas, quando nós lemos Levítico, nós não podemos só ler Levítico lendo Levítico. Precisamos ler Levítico em contato com os 5 primeiros livros da Bíblia, em contato com a história da redenção, desde o povo de Israel no Antigo Testamento até o Novo Testamento, que demonstra Jesus em várias formas, sendo o cumprimento do sistema sacrificial do Antigo Testamento relatado em Levítico. E o livro de Hebreus, por exemplo, que vai mostrar a caducidade, ou seja, o abandono do sistema sacrificial por Jesus ser o nosso sacrifício perfeito. Então esse é só um exemplo. Levítico, ele tem uma mensagem que significava especificamente para as pessoas daquela época, quando Levítico foi entregue. Mas quando nós olhamos para o todo das Escrituras, Levítico ganha cores novas e ele se torna mais colorido e nossa profundidade e compreensão do livro aumenta.
Outro motivo pelo qual nós precisamos de teologia bíblica. Teologia bíblica não só nos ajuda a interpretar a Bíblia melhor, nos ajuda a pregar melhor. A teologia bíblica vai nos proteger de sermos moralistas, de sermos pessoas que simplesmente apontam para leis, deveres, mandamentos, sem entender aquilo que os mandamentos, as leis, os deveres revelam sobre Deus, os seus planos, os seus propósitos. Teologia bíblica nos ajuda no nosso aconselhamento, no nosso discipulado. Como que eu posso ajudar alguém a encontrar sentido para a sua vida, propósito para a sua existência? A parte da grande história das Escrituras. Queridos, histórias moldam vidas. A história que você adota como verdadeira é a história que vai moldar a sua vida. A teologia bíblica nos ajuda a entender a grande história das Escrituras e encontrar o nosso lugar nessa história. Nós que somos pessoas criadas por Deus, mas caídas em pecado, sendo redimidas e restauradas por Jesus Cristo, para a glória eterna, quando nós habitaremos totalmente transformados por Ele. Essa é a grande história das Escrituras. E isso nos ajuda a compreender quem nós somos, aonde nós estamos e como nós podemos pregar melhor, viver melhor, entender melhor a Bíblia e ajudar os outros melhor. Então, aproveita esse tempo para estudar teologia bíblica. A teologia bíblica é um método, mas que faz sentido com a natureza das Escrituras, porque as Escrituras elas são, sim, verdades teológicas, mas revelação de Deus em forma de história. Deus abençoe vocês.